O futebol brasileiro está ganhando dinheiro como nunca e também nunca teve tanta dívida. Em 2024, os times da Série A do Brasileirão arrecadaram mais de 10 bilhões de reais, um valor inédito, e terminaram o ano com uma dívida recorde de 14,6 bilhões. Bora entender melhor o que está acontecendo? Antes, segue o Invest News aqui, é de graça. Primeiro, vamos focar na grana que está entrando. Esse crescimento na receita tem várias explicações. As casas de apostas, famosas bets, viraram um motor disso, patrocinando praticamente todos os principais clubes, fechando aqueles contratos gigantescos. A venda de jogadores para a gringa também foi excepcionalmente boa no ano passado, e os contratos de transmissão estão garantindo um bom dinheiro. Além disso, os clubes estão explorando melhor ativos como estádio, marca, redes sociais, match day. Por outro lado, tem muita dívida sendo feita, viu? E dívida cara. Quanto mais entra, mais se gasta. Aliás, fica aqui até o final, porque eu vou te mostrar quais são os clubes mais endividados do Brasil. Pensa nos times como aquele seu primo Gastão, sabe? Ele recebeu um belo aumento de salário, só que em vez de usar esse dinheiro a mais para organizar a vida financeira dele, que já estava bem bagunçada, ele vai lá e troca de carro. Aí ele reforma a casa. Aí ele faz uma viagem e parcela tudo que pode, até a fatura do cartão de crédito. No fim, a dívida total acaba crescendo mais rápido do que a receita dele. E é bem isso que está acontecendo com o futebol brasileiro. Em 2024, os clubes da Série A gastaram 3 bilhões e meio só em contratações, praticamente o dobro do que tinham gasto no ano anterior. E boa parte desse dinheiro veio de empréstimo, investimento novo, mas feito com dívida nova. Isso significa custos imediatos com o clube de origem, além de comissões e salários mais altos, rola uma inflação. Mas o retorno, ele vem bem depois, e nem sempre vem, né? O problema piora quando o orçamento depende de receitas imprevisíveis, como a venda de atletas, que rendeu 2,3 bilhões em 2024. E como eu disse, essa receita toda é errática, né? Ela pode vir ou não, mas mesmo assim, muitos clubes contam com ela como se fosse garantida. É como montar o orçamento do ano esperando que uma ação da sua carteira vai dobrar de valor. Pode até dar certo uma vez ou outra, mas não dá para planejar os seus gastos em cima disso. E enquanto isso, os juros, sempre eles, corroem as contas. Com a Selic acima de 14%, o custo da dívida explode. O Corinthians, por exemplo, ele tem 2 bilhões e 300 milhões de reais em dívida. E ele gasta 360 milhões de reais por ano só com os encargos financeiros. Considerando todos os clubes da Série A do ano passado, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais foram gastos só com despesas financeiras, 11% das receitas totais. E não para por aí não. Uma parte relevante do passivo dos clubes é com o governo, INSS, FGTS e impostos sobre a folha. Isso acontece porque os clubes frequentemente funcionam como substitutos tributários, ou seja, eles recolhem os encargos na hora de pagar o salário, só que eles não repassam essa grana para o governo. Esse valor é usado para cobrir despesas operacionais urgentes, tipo conta de luz, e às vezes até para evitar atrasos que poderiam gerar sanções da FIFA, tipo o famoso transfer ban. O resultado, claro, é uma bola de neve que vai sendo empurrada com parcelamentos e renegociações, e o sistema segue operando assim, no limite. Para dimensionar esse problema, vale uma comparação com o cenário internacional. A receita total dos clubes brasileiros equivale a cerca de 20% da receita dos clubes da Premier League, a mais rica, lá da Inglaterra. Só que a nossa dívida chega a 50% da dívida dos clubes de lá. É menos musculatura, com uma carga muito mais pesada. Mas, claro, tem as suas exceções. Flamengo e Palmeiras se organizaram, né? E hoje colhem os frutos. O São Paulo criou um fundo de investimento com regras de governança em parceria com a Galápagos e a Outfield. E é um modelo raro, mas que mostra que dá para fazer diferente. Agora, se vai funcionar mesmo ou não, aí vai depender da política interna do São Paulo. E agora, como prometido, vamos à lista dos clubes mais endividados da Série A de 2024. Só que antes, um aviso importante, tá? O que importa não é só o tamanho da dívida, é a capacidade do clube de lidar com ela. Por isso, a métrica mais relevante é a alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida total e a receita do ano passado. Esses números são calculados pelo economista César Grafietti, autor do relatório Convocados, que é a base desse vídeo. Ele, inclusive, diz até que tem um número mágico nessa proporção, que é 0,7. Abaixo disso, a operação tende a ser saudável.
Acima disso, o risco aumenta. E quem está numa situação complicada, então? Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Vasco, Internacional e São Paulo. Fluminense, Grêmio, Vitória e Atlético Paranaense estão ali, na meiuca. E os times cujas operações podem ser consideradas saudáveis por essa métrica são Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Bahia, Bragantino, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma. O futebol brasileiro não sofre por falta de dinheiro, sofre por falta de critério. Enquanto a lógica for gastar mais sempre que entra mais, as dívidas vão continuar crescendo. A pergunta que fica não é quantos clubes vão ganhar no ano que vem, é se eles vão finalmente aprender a gastar melhor. Porque a arrecadação ajuda, mas sem gestão bem feita, essa grana a mais só vai aprofundar as eternas crises pelas quais passam vários clubes brasileiros. É o caso do seu?